Bom dia! Como é bom estar com vocês de novo aqui. A gente não consegue se encontrar presencialmente mais uma vez, mas que bom que a gente pode falar e ouvir da palavra de Deus, onde quer que a gente esteja. Semana passada a gente teve o nosso domingo de Páscoa e a Páscoa é a data mais importante que a gente tem no calendário cristão. Dentre todas as lembranças, entre todas as coisas que a gente comemora, a morte e a ressurreição de Jesus é aquilo que nos traz vida, é aquilo que nos dá esperança, é aquilo que nos de fato identifica como cristãos, aqueles que celebram a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é a nossa razão de ser, é isso que define a igreja. Isso é tão central. A gente tem uma data para lembrar disso a cada ano, mas a Páscoa não se encerra nisso. Aliás, a Páscoa nem mesmo começou com Jesus. Você sabia disso? A Páscoa, sim, hoje, é a lembrança da morte e a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa já existia antes. Lembra aquelas histórias do povo judeu, que era o povo de Deus, muito antes de Jesus? Daquele povo que era escravo no Egito e então Deus libertou eles através de Moisés. Eles saíram, fugiram do exército egípcio, passaram o Mar Vermelho e ficaram 40 anos no deserto. Essa é a primeira Páscoa. Essa passagem dos judeus da escravidão do Egito para a liberdade na Terra Prometida, essa passagem no original Pessah é Páscoa, Páscoa é Pessah, Pessah é passagem. A passagem do povo de Deus é o que simboliza a Páscoa. E isso é importante de a gente lembrar, e eu estou falando disso agora, porque isso nos ajuda a perceber também o que a gente faz depois da Páscoa, não só depois do domingo de Páscoa, mas depois da morte e ressurreição de Jesus. O que isso significa para nós? Não é só uma data que a gente comemora, não é só uma celebração, é sim um motivo de alegria, mas também traz significado para a nossa vida, também nos chama algumas atitudes, algumas práticas que são importantes e que nos definem também hoje. Por isso hoje e nas próximas semanas a gente vai olhar o que aconteceu depois desse Pessah, depois do que aconteceu e durante essa passagem dos judeus também. Tem alguns princípios, algumas mudanças que eles tiveram na vida deles, que fazem todo sentido para nós também. O pós-Páscoa deles traz muito significado para o nosso pós-Páscoa também. A gente vive não só nas semanas seguintes à Páscoa, mas a gente vive na era seguinte à Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus também. E para a gente poder olhar um pouco mais a fundo, eu te convido a abrir a tua Bíblia também. Pega ela, se você tiver no seu celular ou se você tiver ela impressa, abre a tua Bíblia no livro de Números. Números é um livro que a gente quase nunca olha. E ele parece meio estranho porque ele traz todo o senso do povo, então ele tem uma leitura um pouco mais travada no começo, mas ele tem histórias incríveis ali no meio. Hoje a gente vai ver uma delas. Números, o quarto livro da Bíblia, abre lá no capítulo 9. Capítulo 9, do versículo 15 até o 23, e acompanha comigo. Números 9, do 15 até o 23. No dia em que foi armado o tabernáculo, o povo saiu do Egito então, e para representar a presença de Deus, Deus mandou eles construírem um tabernáculo, uma grande tenda, uma tenda de dezenas de metros de comprimento, onde Moisés ficava, onde ficavam os sacerdotes, onde ficava a Arca da Aliança, que tinha as pedras com os 10 mandamentos, tinha várias outras marcas também que eram lembranças da ação de Deus. Esse era o tabernáculo. E no dia em que foi armado esse tabernáculo, no versículo 15, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. A nuvem que conduzia e que mostrava o caminho para o povo de Deus, uma nuvem de Deus, de fato. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Se a nuvem se movia, eles se moviam juntos. Se a nuvem ficava parada, eles paravam também. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, no versículo 19, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor eles acampavam.
e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés. A história parece um pouco repetitiva, então resumindo ela. Eles tinham esse tabernáculo que ficava no centro do povo. Lembra que era um povo que estava nômade durante aqueles 4 anos de passagem, em que eles saíam do Egito e estavam indo para a terra de Canaã, onde fica o país de Israel hoje. Eles estavam cruzando o deserto, um grande deserto, e tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas, era muita gente. Então o tabernáculo, essa grande tenda, ficava no centro do povo e todos eles acampados ao redor. Imagina o tamanho desse acampamento. E iam se movendo conforme a nuvem se movia. A nuvem tinha aparência de nuvem durante o dia, tinha aparência de uma coluna de fogo durante a noite. E enquanto ela estava parada, eles entendiam que Deus estava sinalizando para eles ficarem parados também. Lembra que não era um caminho, uma estrada, como a gente tem as nossas estradas aqui, que eles simplesmente seguiam com segurança, sabendo o que eles iam ter pela frente. Eles não tinham um Google Maps, um Waze que podia indicar o caminho para eles. Vários deles não conheciam esse caminho, a grande maioria não conhecia. Era um caminho que tinha lugares que não crescia nada, e Deus alimentava eles durante esse tempo com maná. A gente vai conversar isso próximas semanas, a gente vai olhar um pouco melhor isso. Mas também era um caminho que tinha muitos inimigos. Ao invés de um país grande, como a gente vê no Brasil hoje, eram vários países pequenos e vários povoados inimigos uns dos outros. Então passar por uma terra que outro dissesse que era sua, era um ato de guerra. E Deus ia conduzindo eles. Ia conduzindo também sabendo que tinha outros povos nômades ali ao redor, que poderiam entrar em conflito e poderiam perder vidas com isso. Percebe que o conduzir de Deus trouxe vida para eles e livrou eles da morte também. Nem sempre eles entendiam por onde eles estavam passando, nem sempre eles entendiam por que eles ficavam parados ou por que eles se moviam, mas eles confiavam que Deus estava conduzindo eles. E isso traz alguns princípios muito legais para nós hoje. A gente pode estar num estilo de vida completamente diferente, a gente pode ter nossas casas, a gente pode ter toda uma sociedade completamente diferente, a gente não fica mais se mudando de um lugar para o outro como acontecia naquela época. Mas ainda assim, alguns ensinamentos de Deus para o povo daquela época valem totalmente para nós também hoje. E a primeira coisa, logo no começo ali, a gente percebe que ser povo de Deus é estar no caminho. Ser povo de Deus é fazer essa passagem, é fazer essa mudança. Ser povo de Deus significa estar de mudança. No caso deles, a mudança era da escravidão do Egito para a liberdade na Terra Prometida. No nosso caso, a mudança é da escravidão do pecado e da morte para uma vida de liberdade, de alegria, para uma vida de comunhão com Deus, aqui, agora e por toda a eternidade também. É uma mudança muito maior. Dava para identificar o povo de Deus como aquele povo que estava de mudança. Eles não eram identificados pela roupa deles, eles não eram identificados nem pela língua deles, porque alguns ainda falavam línguas diferentes, tinha estrangeiros ali no meio, mas o povo de Deus era o povo que estava fazendo aquela passagem. Era o povo que estava de mudança. Isso é também para a igreja de hoje. A igreja é o grupo de seguidores de Jesus. Igreja não é um horário de culto, igreja não é um local do templo, igreja é o povo que está de mudança. Aliás, antes de se chamar igreja, os seguidores de Jesus eram conhecidos como os do caminho. O livro de Atos, que conta os primeiros anos da história da igreja, não traz o nome igreja, traz os do caminho. Eles eram conhecidos como os do caminho. Aqueles que resistiam a essas pessoas também resistiam ao caminho. O caminho é a nossa identidade. Tá de mudança faz parte de quem a gente é como povo de Deus. Quem está no caminho vive em mudança. Tá no caminho é literalmente se mover de um lugar, de uma situação para outra.
Por isso você já percebeu como tem várias dificuldades que surgem porque a gente resiste às mudanças. O mundo muda, as situações são diferentes dia a dia, a gente está numa geração que as mudanças são muito mais rápidas e constantes. E resistir às mudanças é ficar para trás. E é verdade que tem várias coisas que a gente deve manter, tem tradições que a gente deve preservar quando elas vêm de Deus e não são frutos da imaginação humana. Mas resistir às mudanças e não se deixar influenciar por elas traz muitas dificuldades para nós. E não avaliar as mudanças que estão acontecendo só fazem com que a gente fique no passado. É verdade que não se mudar, ficar parado num lugar é uma opção também, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Ser parte do caminho, ser parte do povo de Deus é se mudar de uma situação para outra. Os tempos mudaram. E a verdade é que a gente não é refém das mudanças que estão acontecendo, e são muitas mudanças. E com certeza elas pesam para vocês assim como pesam para mim também. Mas a gente pode aproveitar essas mudanças para melhorar a nossa caminhada, para voltar para o rumo que é o rumo de Deus, que é o caminho de Cristo. Esse tempo que a gente está tendo sem os cultos presenciais, ele não é fácil para você, não é fácil para mim, é estranho porque a gente já não sabe mais o que é isso. E nenhum encontro online seja gravado como está sendo agora, ou vários estão sendo feitos ao vivo também, essas lives que se tornaram tão fortes agora. Nada disso substitui a comunhão que a gente tem presencialmente, no tete a tete. A gente sente falta dessa comunhão. Mas ao mesmo tempo essas mudanças que estão acontecendo agora, elas são um chamado para a gente se perguntar se os encontros que a gente tinha, se eles realmente traziam comunhão. Porque um grupo de pessoas no mesmo local e na mesma hora, simplesmente todo mundo ouvindo a mesma coisa, todo mundo no mesmo local, não significa comunhão. Tá no mesmo espaço que as outras pessoas não é ter comunhão com essas outras pessoas. É poder conversar com elas, é poder ter intimidade, é poder crescer junto com elas. E a pergunta que fica agora é se a gente realmente tinha isso. E se a gente não tinha, como que a gente pode melhorar? É difícil fazer isso online. E sim, esse é um tempo que a gente está resistindo. Que a gente tem que encarar com paciência. Quer você goste ou não. Mas quando a gente puder voltar, talvez vai ser logo, talvez demore um pouco mais, a gente não sabe. Quando a gente puder voltar, vamos aproveitar essa chance que Deus nos dá também. Vamos ter comunhão de verdade, vamos conhecer mais as pessoas. Vamos trazer vida para os outros e deixar que os outros tragam vida para nós também. Nós não somos reféns das mudanças que estão acontecendo, mas a gente pode aproveitar elas para voltar para o caminho e para permanecer no caminho certo. A gente percebe como a gente acabou se tornando refém dos encontros. E várias pessoas, parece que a vida cristã se resume a isso, se resume àquela 1 hora de culto. E eles são importantes, eles são talvez a parte mais importante da nossa caminhada de fé como igreja. Mas é só uma parte da adoração a Deus. A nossa relação com Deus, ela precisa desse tempo de comunhão. Mas o tempo de comunhão não resume o nosso relacionamento com o Pai. Percebe como o povo de Deus naquela época também. Às vezes a nuvem ficava parado poucas horas, alguns dias, às vezes ficava semanas, meses, anos no lugar. O povo de Deus nem sempre tinha a mesma rotina e os mesmos hábitos. E eles tinham que se adaptar a isso também. A vida cristã também não é sempre igual. Ela envolve mudança, ela envolve uma relação de dependência de Deus, de estar sensível para onde Deus está apontando e qual ritmo que Deus está nos dando também. Tem vezes que a gente vai andar um pouco mais devagar, tem vezes que a gente vai precisar acelerar, tem vezes que a gente vai precisar encarar essas mudanças, estar sensível a Deus e deixar Ele guiar a gente, com coragem e com fé também. Não dava para o povo de Deus se apegar a um lugar. Tinha vezes que eles chegavam até... Lembra que eles estavam no meio do oásis. Tinha vezes que eles estavam no meio de um deserto, aliás. Estou me confundindo aqui. Mas tinha vezes que eles chegavam até um oásis. Até aquelas fontes de águas com palmeiras. Que era cenário paradisíaco. Óbvio que era muito bom. E eles gostavam daquilo. Assim como tem várias situações que a gente gosta também. Mas não dá para se apegar a essas coisas. Quando a nuvem se movia, quando Deus sinalizava que é hora de caminhar, caminha.
Ficar parado é se distanciar de Deus, porque Deus move o seu povo. E não se deixar mover é um ato de desobediência, é um ato de rebeldia contra Deus. Quantas vezes como povo a gente já não se rebelou porque a gente resistiu às mudanças que Deus estava colocando para nós? Não dá para se apegar ao local, não dá para se apegar a várias tradições que a gente tem também. Tem mudanças que vêm para bem. E se elas vêm de Deus, assim como as mudanças que aquele povo tinha, elas são boas. Elas podem trazer medo, são desconhecido para nós, mas se elas vêm de Deus, elas trazem vida também. Esse tempo que a gente está tendo sem nossos encontros presenciais está mostrando como várias pessoas têm uma relação completamente vazia com Deus. Se o teu relacionamento com Deus se limita ao culto que a gente tem uma vez por semana, cara, tá faltando muita coisa. O nosso tempo de culto é a cereja no bolo. Mas você já tentou comer só a cereja? O gosto dela é estranho. Ela faz parte de algo muito maior. E é ali que está o sabor da coisa. E é interessante que mesmo enquanto o povo estava parado, mesmo quando eles tinham as suas limitações, eles continuavam cumprindo suas responsabilidades para com Deus. Eles tinham uma vida, não era simplesmente ficar parado. Não era resistir a qualquer tipo de atividade. Eles cumpriam suas responsabilidades. Não importa o tempo que eles ficassem ali. A gente tem várias limitações agora também. A gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas isso não limita a gente, isso não impede a gente de cumprir as nossas responsabilidades para com Deus também. Isso não impede a gente de amar a Deus e demonstrar esse amor através da leitura da Bíblia, através de oração, de amar as outras pessoas, sendo generoso com as outras pessoas, buscando elas, ligando para outras pessoas, amando elas. Nenhum de nós tem nenhum tipo de restrição para isso. E mesmo que a gente tenha que ficar em casa, não é agradável. Mas isso não impede a gente nem de amar a Deus, nem de amar as outras pessoas. É bom quando a gente está junto no mesmo local. Assim como era bom para o povo quando eles podiam descansar. Mas tem horas que a gente tem que se mexer. Tem horas que a gente tem que seguir o caminho e bora lá. Nos encontros que a gente está conseguindo ter, a gente está no movimento agora de abre e fecha. É triste perceber que várias pessoas deixaram de participar dos nossos cultos, dos nossos encontros presenciais. E é triste porque, não só porque elas não estão ali, é triste não ver as pessoas, mas é muito mais triste porque a gente sabe que alguém que deixa de participar com o povo de Deus quando pode, a pergunta é se essa pessoa está realmente no caminho de Deus. E isso não é só nesse tempo de pandemia, não. Você sabe que nas nossas igrejas, antes de aparecer toda essa história de Covid, várias pessoas já. Quantas famílias que não vão no culto 2, 3 vezes por ano? Te dizer uma coisa, não tem como alguém ser povo de Deus e estar no caminho de Deus sem querer se encontrar com o povo de Deus. Se você não tem vontade de se encontrar com o povo de Deus, não tem como você estar no caminho dele. Se você ama Deus, você vai amar também os filhos de Deus. E é verdade que nem sempre é agradável. É verdade que tem pessoas que a gente pode não gostar ali, tudo bem, mas a gente vai querer estar com eles. Porque são nossos irmãos. E essa história de irmãos não é só da boca para fora, não é só um termo que a gente usa para chamar outras pessoas, mesmo que a gente quase não use esse termo. Mas uma vez que a gente é filho do mesmo Pai, que Deus nos adotou como filhos, mesmo quando a gente não merecia, esses outros que seguem a Jesus, quer a gente goste ou não, são nossos irmãos, são teus irmãos. E é bom a gente poder se reunir, sempre que possível. Tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. E que mentira esfarrapada que é isso. Jesus falou disso também. Jesus, no Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, ele diz que existem 2 caminhos. Tem o caminho largo, fácil, que a maioria das pessoas segue. E tem o caminho estreito também, mais difícil, e que são poucos que seguem. O caminho largo
É o caminho fácil, simples, mas é o caminho que leva à morte e à perdição. O caminho estreito, ele pode ser mais difícil, mas é o caminho que leva à vida. É o caminho de Deus. Tem um caminho só que dá para seguir. E não é porque Deus não ama as outras pessoas que de repente tentam seguir por outros caminhos. É porque a gente se desviou tanto do caminho de Deus que cada um de nós, em algum momento, em vários momentos da nossa vida, a gente optou pelo caminho da perdição, pelo caminho da independência de Deus. E Deus segue por um lado e Deus guia nesse caminho, mas eu quero outra coisa. E eu decido seguir a minha vontade. E sempre que a gente toma essa decisão, a gente vai para o caminho da perdição, a gente vai para o caminho da morte. E a gente tem que pagar o preço por isso, porque é uma decisão que a gente toma. As decisões têm consequências também. Mas Jesus é o único que pode nos levar de volta para o caminho de Deus. Jesus é o próprio caminho para Deus, porque Ele decidiu chegar perto de nós. Apesar de Ele em nenhum momento ter decidido ser independente de Deus, Ele assumiu as nossas consequências da morte e da dor. Para livrar a gente dessas consequências, para livrar a gente desse sofrimento, para poder nos levar e nos dar o direito de voltar para o caminho do Pai. Ao mesmo tempo, só Jesus sabe como que é seguir isso, o caminho de Deus sem falhar. Só Ele pode ser o caminho. Deus não aceita outros caminhos diferentes, não porque Ele não ama essas outras pessoas, mas porque Ele ama realmente e sabe que existe só um caminho de vida. Se você está seguindo o teu caminho por conta própria, saiba que esse caminho vai te levar à morte, vai te levar ao inferno, vai te levar à perdição. A gente está num tempo de mudanças. Vamos usar esse tempo para voltar para o caminho certo, para voltar para o caminho de Cristo. Ele pagou um alto preço por isso, mas esse preço já foi pago. A gente teve a Páscoa para lembrar disso também. Jesus ressuscitou, Jesus teve vida, para mostrar também para nós que esse caminho leva à vida. E aqueles que decidirem voltar para o caminho, você e eu, nós temos a promessa de vida hoje e por toda a eternidade também. Os israelitas, o povo de Deus daquela época, eles tinham sinais claros para onde Deus estava apontando. E a nuvem ficava parada e a nuvem se mexia e eles sabiam que era ali que Deus estava mandando eles ir. Sabe qual é o sinal que nós temos hoje? Jesus. Jesus é um modelo de vida para o qual a gente segue. E não quer dizer que a gente vai ter que ficar indo de um lugar para o outro, mas o estilo de vida que a gente vai levar. O sinal para as nossas decisões, para onde Deus está apontando, é Jesus. Fazer parte do caminho é seguir a Jesus. E seguir a Jesus é buscar imitar Ele em cada detalhe, amando a Deus, amando ao próximo também. Que Deus te abençoe nesse caminho. E que Deus te ajude a permanecer nesse caminho também. Que Deus tenha misericórdia de ti, se você se afastou dele. E te conceda a graça de voltar também. Porque Ele te aceita, porque Ele te ama e Ele te quer de volta. Deus está conduzindo o caminho de cada um de nós. E Ele está nos apontando para o caminho de vida. Vamos seguir por ali. Que Deus te abençoe. Que Ele seja contigo. Porque é a promessa dEle ser com cada um que segue Ele. Se a gente decide seguir por caminho próprio, é por nossa conta. Mas se a gente decide seguir o caminho dEle, Ele prometeu estar do nosso lado, para nos guiar, para nos dar força, para ser a nossa vida. Que Jesus seja a tua vida, a tua verdade e o teu caminho também. Amém.